Salve galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática do sexto ano. Aqui é o professor Otton que vos fala. E hoje vamos falar sobre números primos e decomposição em fatores primos. Vamos inicialmente falar de números primos e números compostos. Vamos determinar divisores ou fatores de alguns números. Vamos começar com o 2. Quais são os divisores do número 2? Temos o 1 e o 2. Não tem mais nenhum número que o 2 pode ser dividido. Vamos para o 3. Quais são os números que são os divisores de 3? O 1 e o 3. Não tem mais nenhum número que pode dividir o número 3. Outro número, vamos para o número 4. Quais são os divisores de 4? O 4 pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. O próprio número. Número 5. Quais são os divisores de 5? Quais os números que podem dividir o 5? O 5 pode ser dividido por 1 e por 5. Não tem mais nenhum número que pode dividir o número 5. Número 6. Pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Outro número, 7. Quais são os divisores de 7? O 1 e o próprio 7. O 8 pode ser dividido por quais números? Quais os números que dividem são divisores de 8? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Número 9. Quais são os divisores de 9? O 1, o 3 e o 9. Número 10. Quais são os números que dividem o 10? Quais são os divisores de 10? 1, o 2, o 5 e o próprio 10. E por último, o número 11. Quais são os divisores de 11? Quais os números que podem dividir o 11 e dar um número exato? O 1 e apenas o número 11. Agora, vamos observar o seguinte. Alguns desses números têm apenas 2 divisores e apenas 2. E outros têm mais de 2. Vamos observar um a um qual deles são. O 2 tem apenas só 2 divisores. O 1 e o próprio número, o próprio 2. O 3 tem o 1 e o próprio 3. O 5 tem o 1, a unidade, e o próprio número, o próprio 5. O número 7 tem o 1 e o próprio 7. E o número 11 tem o 1 e o próprio 7. Esses números que têm apenas 2 divisores, o 1, a unidade, e o próprio número, eles são chamados de números primos. E os outros números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Números primos vêm do latim primário, são os números primeiros. Convém lembrar que o 1 não é número primo. O 1 é divisível por um número apenas, e somente ele, não tem 2 números divisores. Para ser número primo, é necessário que tenha 2 divisores, e número composto, mais de 2. Então, o número 1 é um caso à parte, é um caso especial, ele não é primo, ok? E para que servem os números primos? Os números primos são muito utilizados na informática para decodificação e codificação de documentos, como senhas e muitas outras coisas. E a matemática teve uma grande contribuição pelo filósofo, matemático, geógrafo Eratóstenes. Eratóstenes criou o crivo de Eratóstenes. Para que serve? O que é esse crivo? É uma tabela criada para você identificar quem são os números primos. Vamos testar esse crivo com números de 1 a 50. Qual é o procedimento que deve ser adotado? Bem, vamos lá. Nessa tabela, a gente vai identificar quem são os números primos. A gente já sabe com certeza, que não é um número primo. É o número 1. O número 1 não é primo, ele só tem um divisor. E é ele mesmo. Então, já sabemos que ele não é o número primo. Próximo passo é a gente circular o número 2. O número 2 é o menor número primo que a gente conhece. Nós vimos no exemplo anterior, ele é o primeiro número primo que a gente conhece. Ele só tem o divisor 1 e ele próprio, o 2. A partir daí, a gente vai riscar todos os números múltiplos
de 2. De 2 em 2, a gente vai eliminar todos eles. Vamos riscar da tabela todos eles. E é fácil, a gente já sabe quem são. São todos os números pares. Quem são os números pares? Que vimos lá na divisibilidade. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vamos eliminar. Temos aqui, ó, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Já eliminamos todos os números pares, com exceção do 2, que é o primeiro número primo. Ok? Então, já eliminamos todos os números pares divisíveis por 2. A partir daí, agora, vamos para o próximo número depois do 2, que seria primo, que nós já vimos no exemplo anterior. Seria o número 3. E agora, a gente vai riscar dessa tabela todos os números divisíveis por 3. De 3 em 3, a gente elimina. Por exemplo, o 6, já vimos. O 9, riscamos aqui agora. O 12, eliminamos. O próximo divisível por 3 seria o 15. Depois, 18 já foi. 21 está aqui. 24 já foi. 27. O 30 já foi. 33. 36 já foi. 39. 45 e o 48. Já foram todos os números que são divisíveis por 3. O próximo número primo que a gente conhece, o 4 não é, já está arriscado. O próximo número primo que nós já vimos, que só tem 2 divisores, é o número 5. Tem o divisor 1 e o próprio 5. E agora todos os múltiplos de 5, todos os números que são divisíveis por 5. E quais são? Lembram lá da divisibilidade? Todos os números terminados em 0 e em 5. Se a gente olhar, perceber aqui, essa coluninha, a última coluna aqui, ó, 10, 20, 30, 40 e 50, já foram eliminados todos. E o próximo aqui, ó, debaixo do 5, o 15 já foi, falta o 25 e o 35. 45 já foi eliminado. Então, já eliminamos todos os números que podem ser divididos por 5. O próximo primo agora que a gente conhece, já vimos no exemplo anterior, é o número 7. E agora vamos riscar todos os números divisíveis por 7. O 14 já foi, o 21 já foi, 28 já foi, 35, 42 e o último aqui, 49. Todos eles divisíveis por 7. Eliminamos todos os múltiplos de 7. Qual é o próximo número primo aqui na ordem? A gente identificou o 11. Então, circulando o 11, e agora todos os números de 11 em 11, os números divisíveis por 11. Seria o 22 já foi, 33 já foi e 44 já foi. Próximo número primo que a gente conhece, sensivelmente a gente já olha e já sabe. O 13. O 13, apesar de não ter visto no exemplo anterior, a gente sabe que só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Não tem mais nenhum outro número que divide o 13, a não ser o 1 e o próprio 13. E agora os múltiplos dele. Se eu dobrar, contar de 13 em 13, vai a 26. O 26 já foi e o próximo seria o 39, que também já foi. Depois dele, só 52. Então, já eliminamos todos eles. O próximo número primo que aparece aqui para a gente seria o que também a gente não ter visto no exemplo anterior, mas é fácil saber. Só é divisível por 1 e por 17, mais nenhum outro número a não ser o 1 e o 17. E agora, os múltiplos dele, os números que são divisíveis por ele. O próximo múltiplo aqui de 17 seria 34, que já foi eliminado, e depois só o 51, que já está fora da nossa tabela. O próximo número que aparece aqui seria o 19. Também a gente consegue enxergar, ele pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o próximo número aqui, múltiplo divisível por 19, seria o 38, que já está arriscado. E agora, no próximo número aqui seria o 23. 23, o próximo número aqui, múltiplo dele, que é divisível por ele, seria o 46, que também já está eliminado.
Próximo número aqui que não está arriscado, 29. 29 também é um número primo, que só é divisível por ele mesmo e por 1. E o próximo número está fora da nossa tabela. Outro número aqui, 31, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. E o próximo múltiplo aqui seria 62, que está fora da nossa tabela. Outro número aqui, 37, e o outro, 41, e o outro número, 43, e o último aqui, 47. Então a gente conseguiu identificar todos esses números que estão circulados de vermelho são os números primos entre o 1 e o 50. Até aqui já está o suficiente. A gente não precisa memorizar todos os números. Só a gente conseguir gravar o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 até o 13 já está bom. É claro que é bom que a gente tenha conhecimento dos demais, mas para o próximo assunto é muito importante que a gente saiba quais são esses números primos, quais são esses primeiros números primos. Lembrando, o primeiro e menor número primo que a gente conhece até agora é o número 2, beleza? Então, 2 é o primeiro número primo, é o menor número que a gente conhece. Depois é o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Então, esse crivo de Eratóstenes nos possibilita enxergar quais são os números primos, pelo menos os primeiros números primos, né, da nossa sequência. Não é necessário e não vai ser necessário a gente estar sempre fazendo esse crivo. Basta que a gente tenha a noção de que são os primeiros. Como eu disse, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13 já está de bom tamanho. Como eu disse, para o próximo assunto, a gente vai falar em decomposição de números primos, ou decomposição em fatores primos. E é muito essencial que a gente saiba quem são esses números primos, ok? Vejamos agora decomposição em fatores primos. O que são fatores? Recordando lá no início do ano, fatores são partes de uma multiplicação. Eu vou decompor um número composto em fatores, em uma multiplicação de dois números primos. Daí vem esse assunto. Um número composto sempre pode ser decomposto em produtos de dois ou mais números primos. O que eu quero dizer é o seguinte, um número composto, eu posso quebrar ele e transformar ele em uma multiplicação em onde cada número é um número primo. Eu estou transformando em fatores de números primos. Por exemplo, vamos experimentar aqui o número 90. Vou transformar o 90 em fatores, em uma multiplicação onde só tem números primos. Então, eu vou tentar transformar ele primeiro em uma multiplicação. 2 vezes 45 é 90. Então, já me apareceu aqui um número primo. O 45 não é primo. Então, eu vou tentar quebrar ele e transformar o 45 em uma multiplicação em fatores primos. O 90 eu posso transformar 2 vezes 3 vezes 15. O 45 eu transformei em 3 vezes 15. Já transformei. Ó, tem dois números primos agora. O 15 não é primo. Então eu tenho que quebrar ele e transformar ele numa multiplicação de números primos. Continuando. 90. Agora eu vou tentar sair com esse 15 daqui e transformar em dois fatores de números primos. Eu posso transformar 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Eu transformei esse 15 em 3 vezes 5, que é 15. Então, observa que o 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, dá 90, ok? Então, o 90 é um número composto e o 2, o 3, o outro 3 e o 5 são fatores primos. Fator, parte da multiplicação de números primos. Lembrando, o número primo é aquele número que é divisível por ele mesmo e pelo 1. Apenas dois divisores. Então, o 2, o 3 e o 5 são fatores primos. Beleza? Vamos ver na prática como que vai funcionar. Na prática, para decompor o primo, faremos dessa seguinte forma. Vou pegar o mesmo exemplo, o 90. Você vai traçar uma reta vertical ao lado, como está aqui. Agora eu vou pensar, qual é o menor número primo que eu conheço? 2. 90 é divisível por 2? Lembra lá da divisibilidade? Quando que eu sei que é divisível por 2? Quando o número for par. Número terminado em 0, 2
4, 6 ou 8. Olha aqui, ó, 90 terminou em 0. Então, vou colocar o 2 aqui. É divisor de 90. 90 dividido por 2 dá quanto? Dá 45. A gente sabe que 2 vezes 45 é 90. Agora a pergunta: 45 pode ser dividido por 2 ainda? Quando que é divisível por 2? Quando ele for par. Então aqui, ó, ele não é par. Então eu elimino já o 2, esquece o 2. Qual é o próximo primo menor depois do 2 que a gente conhece? O 3. A pergunta é: o 3 divide o 45? 45 é divisível por 3? Lembra da divisibilidade? Quando é que eu sei que o número é divisível por 3? Na soma dos seus algarismos. Então, se eu somar 4 mais 5, dá 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 45 é divisível por 3. Que dá quanto? 15. Mesma pergunta. O 15 ainda pode ser dividido por 3? Sim. Então, é divisível por 3. Por que eu sei? 5 mais 1, os algarismos, o somatório dos algarismos, dá 6. E 6 é divisível por 3. Ok? Que dá quanto? Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Outra pergunta. O 5 é divisível por 3? Não, parou por aí. Qual é o próximo número primo depois do 3? É o número 5. 5 é divisível por 5? Claro que sim. Quando que é divisível por 5? Terminado em 5 e 0. Então, 5 é divisível por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ok? Então, aqui eu já decompus todos os números em os números primos. O 90 foi decomposto em fatores primos. E como é que eu faço? Esses são os fatores, o 2, 3, o outro 3 e o 5 são fatores, e esses números daqui são os quocientes. O que são os quocientes? São os resultados da divisão, ok? E para a gente interessa, são esses fatores. Então eu vou listar aqui, ó, 2, 3, o 3 e o 5 são os fatores. Eu decompus, eu quebrei o 90 em números primos que multiplicados vai dar 90. Mas agora um pulinho do gato aqui. Eu posso, vocês lembram de potenciação, né? O que é a potenciação? Eu posso transformar esse 3 aqui em 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? É a base multiplicada por ela mesma duas vezes? Ela vezes ela? Então, eu só juntei o 3 e coloquei o quadrado em cima. Por que 2? Que é o número de vezes que ele se repete aqui. Eu só simplifiquei um pouco. Eu juntei, ainda tem o fator primo, que é o 2, o fator primo, que é o 3, e o outro número primo, que é o 5. Ok? Tranquilo até aí? Vamos mais dois exemplos práticos aqui. Vamos decompor em fatores primos os números 294 e 3.465. Vamos ao 294 primeiro. 294, traça uma barra vertical, pensa no menor número primo que a gente conhece, o 2. 294 é divisível por 2? Quando que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Ou, evidentemente, quando que ele é par? Terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Beleza? Então, ele é par terminado em 4. Então, evidentemente, ele é divisível por 2. Agora, quem tem dificuldade de não conseguir fazer de cabeça, faz a continha do lado no caderno, não tem problema. A ideia é não errar. Então, 294 dividido por 2 dá 147. A pergunta é, 147 ainda pode ser dividido por 2 e termina em 7. É par? Então, já não é mais divisível por 2. Qual é o próximo número primo que a gente conhece depois do 2? 3. 147 é divisível por 3? Quanto que é divisível por 3? A soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. Então, 1 mais 4, 5, mais 7, 12. 12 é divisível por 3? Sim, 3 vezes 4, 12. Então, é divisível por 3. 147. Aí você vai lá no caderninho, 147 dividido por 3 é 49. 49 ainda pode ser dividido por 3? Somar 4 mais 9 dá quanto? Dá 13.
3 é divisível por 3? Não, já deixou de ser. Qual é o próximo número primo que a gente conhece? Depois do 3, o 5. 5 divide 49? 49 é divisível por 5? Não. Só é divisível por 5 quando terminado em 5 ou 0. 49 não é. Depois do 5, qual é o próximo primo? O 7. 49 é divisível por 7? Lá na tabuada do 7 a gente sabe que 7 vezes 7 é 49. Então 49 dividido por 7 dá 7. Continuando a pergunta, 7 ainda pode ser dividido por 7? 7 dividido por 7, ele mesmo. Então 7 dividido por 7 dá 1. O que eu faço agora? Listo todos os primos que eu achei aqui embaixo. 2, 3, 7 e 7. Está aqui. Agora eu vou juntar aqueles que são iguais e jogar o expoente para cima. Então eu posso transformar isso aqui em 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Por que 7 ao quadrado? Porque eu tenho 1, 2. Eu tenho 2, 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Beleza? Então, quebrei 294 em fatores primo, em uma multiplicação só com números primos. Desde o início, todo número composto pode ser transformado em um fator, em uma multiplicação de fatores primos. Tá aqui. Vamos testar agora esse númerozinho pequenininho aqui. 3.495. Traço aquela reta. Qual é o menor número primo que a gente conhece? O 2. O 2 pode dividir 3.465? É par? Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Não, termina em 5. Então ele não é par. Qual é o próximo número primo que a gente conhece depois do 2? 3. 3 pode dividir 3.465? Quando é que eu sei? Quando o somatório dos seus algarismos, o 3, o 4, o 6 e o 5, se o somatório for um número divisível por 3. Vamos ver? 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 5, 18. 18 é divisível por 3? Sim. 3 vezes 6, 18. Então, é divisível por 3. Aí eu vou lá no caderninho, faço a divisão e acho 1.155. Aí a pergunta, 1.155 pode ser ainda dividido por 3? Como é que eu sei? Somando todos os algarismos. 1 mais 1, 2, mais 5, 7, mais 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim. 12 dividido por 3 dá 4. 3 vezes 4, 12. Então, é divisível por 3. Aí, fazendo a divisão no caderninho, dá 385. 385 ainda pode ser dividido por 3? Quando é que eu sei? Somando os algarismos. 3 mais 8, 11. Mais 5, 16. 16 é divisível por 3? Não. Então, 385 não é mais divisível por 3. Qual é o próximo primo que a gente conhece depois do 3? 5. 385 é divisível por 5? É, porque termina em 5. Então, com certeza é divisível por 5. 385, se eu for lá no caderno, 385 dividido por 5 é 77. Continuando a pergunta, 77 ainda pode ser dividido por 5? Não posso mais. Para ser divisível por 5, terminando em 5 e 0. Então, qual é o próximo primo que a gente conhece depois do 5? 7. 77 é divisível por 7? Com certeza. A gente sabe que 77 dividido por 7 dá 11. 11 vezes 7, 77. Agora, 11 pode ser dividido por 77 ainda? Não dá mais? Por acaso, o 11 é um número primo que a gente já viu lá no crivo de Eratóstenes e todos já gravaram. Será? Então, 11 não é mais divisível por 7. O 11 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 7 não dá mais. Qual é o próximo número primo que a gente conhece depois do 7? É o 11. Então, 11 dividido por 11 dá 1. E paramos aqui. Agora a gente lista todos esses primos que a gente achou, esses fatores primos,
3, 3, 5, 7 e 11. E agora a gente pode juntar aqueles números que se repetem. Eu posso juntar aqui o 3 com o 3, é 3 ao quadrado. É 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 vezes 11. 3.465, saí quebrando ele e achei números primos, não são mais números compostos, em números primos, que multiplicados dá esse número composto 3.475. Esse é o procedimento de decomposição em fatores primos, ok? Vamos fazer o exercício do caderno, vamos praticar, revejam a aula de divisibilidade para a gente memorizar quais são os números divisíveis por E, por 2, por 3, por 4, por 5, até 11, até 10. A aula que eu dei foi até 10, mas é bom a gente pensar nisso, ok? Dá uma olhada, tenta memorizar os primeiros números primos que a gente conhece, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, beleza? Um abraço, até a próxima.